E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Bora lá! Hoje a gente vai desvendar um tema que, sempre causa debate, né? Sempre polêmico? Capitalismo, socialismo e intervencionismo. Uhum. E para guiar a gente nessa aventura, vamos destrinchar as ideias de ninguém menos que Ludwig von Mises, Bora. um economista austríaco, ferrenho defensor do livre mercado e um crítico, digamos, bastante contundente de outros sistemas econômicos. Sei. No livro dele, As 6 Lições, ele faz um raio-x desses sistemas, né? Mostrando pra gente os detalhes, os impactos, as vantagens. E, claro, as desvantagens. Ele não alivia, não, vai direto ao ponto. Mas, para começar, o Mises nos leva numa viagem no tempo, antes do capitalismo, Na viagem. para entender como a vida era, né? Tipo, imagina só, uma sociedade com uma hierarquia super rígida. Uhum. Tipo, você já nascia com o seu destino traçado, É, sem muita chance de mudar, sabe? pois é. Se você viesse de família pobre, as chances de vir ao jogo eram mínimas. E não era só a falta de mobilidade social. O Mises fala também da dificuldade que a galera do campo enfrentava. É. Tinha tanta gente no interior que muita gente ficava sem terra para plantar, Sem trabalho, né? sem trabalho para fazer. É. E as fábricas que estavam começando a surgir nas cidades eram tipo um mundo distante para essa galera. É verdade, total. E aí que a coisa fica interessante, né? O Mises descreve o surgimento do capitalismo nesse cenário como uma faísca que acendeu no meio do caos. Uma faísca. De repente, surgem uns caras inovadores dispostos a quebrar o sistema tradicional e criar algo novo. Esses caras que o Mises chama de párias, eles viram uma oportunidade de ouro, né? É. Produzir produtos mais baratos e acessíveis para todo mundo. Algo que era impensável na época do feudalismo. Totalmente. Essa mudança, que pode parecer simples, foi uma baita revolução. Revolucionou tudo. E o Mises argumenta que esse desejo de atender o consumidor é o que move o capitalismo. O consumidor é o rei. Sabe aquelas mega empresas que todo mundo critica? Sei. Segundo ele, elas são, na verdade, servas do consumidor. Servas. É tipo um rei que, ao invés de mandar, tem que servir o povo, sabe? Interessante. Elas precisam se reinventar e oferecer produtos cada vez melhores a preços mais baixos, se quiserem continuar no jogo. Senão, a concorrência pega. Exato. E aqui a gente já desmonta aquela ideia de que o capitalismo só beneficia os ricos, né? É um mito. O Mises argumenta que o capitalismo, ao contrário do que muita gente pensa, foi o grande responsável pela melhoria da qualidade de vida da população em geral. Exato. Ele usa um exemplo muito legal para ilustrar essa ideia. Qual? A política salarial do Henry Ford. O Ford. O Ford percebeu que, para ter os melhores funcionários e aumentar a produção, ele precisava pagar salários acima da média. Faz sentido. E essa sacada do Ford é crucial. É. A competição por mão de obra qualificada obriga as empresas a oferecerem salários e condições de trabalho melhores, criando um ciclo positivo de desenvolvimento. É verdade. É incrível como Mises quebra esses mitos e mostra o capitalismo sob uma nova luz. Ele nos faz repensar as coisas. Mas, claro, nenhum sistema é perfeito, né? O capitalismo também tem seus críticos. Sim. E é aí que entram o socialismo e o intervencionismo. É o outro lado da moeda. Exatamente. O Mises se dedica a analisar as falhas e as ilusões do socialismo. Ele mostra os perigos do controle total do governo sobre todos os aspectos da vida. Tipo, desde o seu trabalho até a sua liberdade de pensar. Tudo. Ele até faz uma comparação com o sistema militar, sabe? Onde você abre mão da liberdade individual em nome da ordem e da disciplina. No socialismo, segundo Mises, o indivíduo perde autonomia e fica nas mãos do planejamento centralizado. E essa centralização, para Mises, é um dos grandes problemas do socialismo. Ele argumenta que, sem um sistema de preços definido pelo mercado, fica impossível organizar os recursos de forma eficiente. É como tentar fazer um bolo sem saber a quantidade de ingredientes, né? Exatamente. E para ilustrar como a centralização pode sufocar a inovação, ele usa o exemplo do Napoleão. Que o Napoleão. E a resistência dele em adotar os navios a vapor. Caramba. Afinal, como uma única pessoa ou um pequeno grupo pode ter a sabedoria para tomar as melhores decisões para uma sociedade inteira. É difícil. Essa crítica é poderosa. É. O Mises defende que a descentralização, que é a alma do capitalismo, permite que a criatividade e a inovação floresçam. É o combustível para a gente avançar em tecnologia e economia. Concordo. Mas e o intervencionismo? Onde ele entra nessa história? O intervencionismo, na visão do Mises, é um caminho perigoso. Perigoso. É como andar na corda bamba
Um passo em falso, e você cai no abismo do socialismo. Nossa. Ele argumenta que, ao tentar controlar a economia, o governo bagunça o sistema natural de preços. E isso pode gerar consequências desastrosas. O Mises usa exemplos históricos para mostrar isso, como o controle de preços do imperador romano Diocleciano. E a bagunça que foi a Revolução Francesa. Esses exemplos mostram que, mesmo com boas intenções, o intervencionismo pode dar muito errado. O caminho para o inferno. É pavimentado de boas intenções. Exato. E para mostrar como a intervenção do governo pode criar um efeito dominó, ele usa um exemplo do dia a dia. O controle de preços do leite. Do leite? É tipo uma reação em cadeia. O governo tenta resolver um problema específico e acaba criando outros. Entendi. O que obriga a intervir cada vez mais na economia. O Mises argumenta que, ao fixar preços máximos para produtos, o governo acaba tendo que controlar também os preços dos insumos. E, por fim, os salários. No final das contas, o sistema começa a se parecer muito com o socialismo. O perigo mora aí. Exato. A tentativa de controlar a economia, em vez de melhorar a vida das pessoas, pode acabar com a liberdade econômica e, consequentemente, com a liberdade individual. Faz sentido. Essa é a grande lição que o Mises nos deixa. A liberdade econômica é fundamental para uma nação crescer e prosperar. Ele bate muito nessa tecla. A intervenção excessiva do governo, em vez de ajudar, pode acabar prejudicando a economia. E, no final das contas, tirando a liberdade das pessoas. Um ponto a se refletir. E aí, o que te chamou mais atenção nesse panorama inicial que o Mises pinta? Bom, o que me chamou a atenção foi... Quais são as suas primeiras impressões sobre as ideias dele? Olha, eu acho que... E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho nas ideias do Mises. Isso aí. Na primeira parte a gente viu como ele criticava o socialismo, né? Mostrando como concentrar o poder econômico nas mãos do governo pode acabar com a inovação, a liberdade individual. É o perigo. E agora a gente vai encarar um tema que costuma dar arrepios em muita gente. A inflação. O Mises detona esse problema em As 6 Lições, mostrando como ela eta a economia e, principalmente, nosso bolso. Pois é. E a inflação é um tema que sempre volta à tona, né? O Mises argumenta que a inflação é uma forma do governo financiar os gastos sem aumentar os impostos. Parece ter uma boa ideia, não é? A princípio. A curto prazo até parece tentador. Mas o Mises acende um alerta vermelho. A inflação tem consequências terríveis a longo prazo. Ele compara a inflação com um veneno que, no começo, até parece dar uma animada, mas depois leva o corpo todo para o buraco. Nossa, que pesado. É uma analogia forte. E como esse veneno da inflação se espalha pela economia? O Mises explica que, quando o governo imprime mais dinheiro, a quantidade de dinheiro em circulação aumenta. Mas a quantidade de produtos e serviços disponíveis continua a mesma. E aí? O que acontece? Uma corrida desenfreada atrás dos mesmos produtos. Entendi. É como se todo mundo tivesse mais dinheiro para gastar, mas a quantidade de coisas para comprar continuasse igual. O resultado: uma disputa acirrada por produtos e serviços, o que leva ao aumento generalizado dos preços. Inflação. E o problema é que a inflação não atinge todo mundo da mesma forma. Quem se beneficia. Quem paga a conta são aqueles que recebem um dinheiro novo depois. Como os trabalhadores assalariados e quem vive de renda fixa. O salário e a renda dessas pessoas perdem o poder de compra. Elas se veem obrigadas a apertar o cinto. É a velha história. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Isso é triste. É uma injustiça. E tem mais, o Mises argumenta que a inflação distorce os sinais do mercado. Distorce? Com os preços subindo sem parar, fica difícil saber o valor real das coisas. O que leva a decisões erradas de investimento e consumo. Fica tudo confuso. É como se a gente estivesse num labirinto de espelhos sem saber para onde ir. Perdemos a referência. A inflação cria um clima de incerteza e desconfiança. E as pessoas começam a especular. Tentando proteger seu dinheiro da desvalorização. Em vez de investir em negócios que realmente geram riqueza. Entende? E essa especulação desenfreada, alimentada pela instabilidade da moeda, pode levar a um ciclo vicioso de inflação cada vez maior. Nossa. Até que o sistema monetário entre em colapso. Tipo um castelo de cartas. Exatamente. E para mostrar os perigos da inflação descontrolada, o Mises usa o exemplo da hiperinflação na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. A hiperinflação. Imagina só, pessoas carregando malas de dinheiro para comprar um simples pãozinho. Meu Deus. É de arrepiar.
Essa cena mostra o caos que a inflação pode causar. O Mises argumenta que a inflação é uma forma disfarçada de confisco. É uma maneira do governo corroer o valor da moeda e tomar a riqueza dos cidadãos sem que eles percebam. Que loucura! E ele critica o John Maynard Keynes, um economista famoso. Qual Keynes? Que defendia o uso da inflação para estimular a economia. O Mises argumenta que as ideias do Keynes, apesar de populares na época, levaram a políticas inflacionárias desastrosas. É tipo um remédio que piora a doença. Exatamente. E para combater a inflação e garantir a estabilidade da moeda, o Mises defendia uma política monetária sólida, baseada em uma moeda forte e livre da manipulação do governo. Ele até defendia o padrão ouro. O padrão ouro. Que, apesar de criticado por muitos, era um mecanismo para limitar a capacidade do governo de imprimir dinheiro sem controle. Com o padrão ouro, a quantidade de dinheiro em circulação é limitada pela quantidade de ouro disponível. Entendi. Isso impediu o governo de usar a inflação como uma máquina de fazer dinheiro. Faz sentido? Era uma forma de garantir a solidez da moeda e proteger o bolso do cidadão. Protegeu o bolso. Mas o Mises ia além da crítica à inflação. Ele argumentava que a raiz do problema estava na intervenção do governo na economia. Ao tentar controlar os preços, os salários, outros aspectos do mercado, o governo bagunçava os mecanismos naturais de oferta e demanda, gerando desequilíbrios e consequências negativas. Ele usava exemplos como o controle de aluguéis para mostrar como a intervenção estatal pode causar escassez de moradias. É mesmo. Prejudicando justamente os inquilinos, que o governo queria proteger. Nossa, que ironia. Como diz o ditado. O inferno está cheio de boas intenções. Pois é. O Mises defendia que a melhor maneira de garantir o bem-estar da população é através de uma economia livre, onde os preços são definidos pelo mercado. E as pessoas têm a liberdade de tomar suas próprias decisões. Ele acreditava que o governo deveria se limitar a proteger a propriedade privada, garantir o cumprimento dos contratos, manter a paz interna e externa, criando um ambiente favorável para o livre mercado florescer. E aqui a gente chega a um ponto crucial. Qual? A importância das ideias na construção de uma sociedade livre e próspera. O Mises dedicava a última lição do seu livro a discutir o papel das ideias na política e na história. Ele argumentava que as ideias, sejam elas boas ou ruins, moldam a realidade. Ele criticava a ascensão do intervencionismo e do socialismo no século XX, argumentando que essas ideias, apesar de populares, levaram a políticas desastrosas. Ele usava o exemplo do Império Romano, mostrando como a intervenção estatal na economia e a inflação contribuíram para sua decadência. Caramba. Esses problemas, infelizmente, continuam assombrando o mundo moderno. E o Mises também alertava para o perigo da revolta das massas. Um conceito do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Ele argumentava que essa revolta não era liderada pelas massas, mas por intelectuais que disseminavam ideias erradas e perigosas. E para combater essas ideias, o Mises defendia o debate de ideias e a educação. Ele nos convidava a defender a liberdade, a responsabilidade individual e os princípios do livre mercado. Ele acreditava que esses princípios eram essenciais para o progresso da humanidade. O Mises nos deixava um chamado à ação. A gente precisa combater o intervencionismo, a inflação e todas as formas de controle estatal que ameaçam a liberdade individual e a prosperidade. É preciso ter coragem para lutar por aquilo que a gente acredita. E ele nos lembrava que a liberdade não é um presente, mas uma conquista. A gente precisa lutar por ela todos os dias. E essa luta acontece principalmente no campo das ideias. Concordo. É como semear uma planta. Uma planta. A gente precisa cuidar dela, regar, tirar as ervas daninhas. Sim. A liberdade precisa ser cultivada com cuidado e atenção. E a gente está sempre atentos para defendê-la. E aí, o que te impactou mais nessa análise profunda da inflação e do intervencionismo? Nossa, me impactou bastante. Chegamos à parte final da nossa imersão e nas 6 lições do Mises. É isso aí. A gente explorou as críticas dele ao socialismo, à inflação e ao intervencionismo. Mas e aí, o que ele propõe? Qual o caminho para uma sociedade mais próspera e livre na visão dele? Boa pergunta. Agora a gente chega no coração do pensamento do Mises. A defesa do liberalismo clássico e da liberdade individual como pilares para uma sociedade próspera e justa,
Ele acreditava que a interferência do governo na economia deveria ser mínima. Mínima? É tipo um juiz que garante as regras do jogo, mas não joga junto, sabe? Ah, entendi. Então, para ele, o governo deveria focar em proteger a propriedade privada, garantir o cumprimento dos contratos, manter a paz tanto interna quanto externamente. E o resto? O resto deixa o mercado cuidar. Ele argumentava que a livre competição, guiada pelo sistema de preços, era a maneira mais eficiente de gerar riqueza e distribuir recursos. Faz sentido. E ele usava a história para dar força a essa argumentação. O Mises lembrava que o século XIX, com a ascensão do liberalismo clássico, foi um período de grande progresso econômico e social. É verdade. A Revolução Industrial, impulsionada pela livre iniciativa, transformou a sociedade, elevando o padrão de vida da população e criando novas oportunidades. Mas como vimos nas partes anteriores, o século XX viu surgir ideias como o socialismo e o intervencionismo, que desafiaram os princípios do liberalismo clássico. O Mises atribuía essa mudança de mentalidade à influência de intelectuais, que, para ele, semearam ideias equivocadas e geram desconfiança do livre mercado. É como se tivesse trocado a bússola por um mapa errado. Se perderam no caminho. E o Mises criticava a crença de que o governo é capaz de planejar e controlar a economia melhor do que o mercado. Ele argumentava que o planejamento centralizado, por mais bem intencionado que seja, está fadado ao fracasso. Ao fracasso. Porque ignora a complexidade das interações humanas e a importância dos incentivos individuais. Entendi. Ele comparava o mercado a um organismo vivo que se autorregula através de um sistema complexo de sinais e incentivos. A intervenção do governo nesse sistema, segundo ele, é como tentar domar um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem. Você pode até conseguir por um tempo, mas no final ele vai te derrubar. Vai dar coice. E aqui a gente volta à questão da liberdade individual. O Mises argumentava que a liberdade econômica está diretamente ligada à liberdade política e social. Um governo que controla a economia, inevitavelmente, vai controlar também a vida das pessoas, limitando suas escolhas, seus sonhos, suas oportunidades. É como se a gente vivesse uma gaiola de ouro. Gaiola de ouro. Pode até ser bonito, mas ainda é uma gaiola. Nossa, é verdade. O Mises nos convidava a imaginar um mundo onde cada pessoa tem a liberdade de escolher seu próprio caminho, de correr atrás dos seus objetivos e colher os frutos do seu trabalho. Um mundo onde a criatividade, a inovação, o empreendedorismo florescem, impulsionando o progresso da sociedade. Que mundo lindo. E como construir esse mundo? Como? O Mises nos deixou um legado. Um legado. Um chamado à ação. Ele nos convidava a ser defensores da liberdade, a questionar as ideias dominantes e a promover uma sociedade baseada nos princípios do livre mercado e da responsabilidade individual. Ele nos inspirava a ser protagonistas da nossa própria história. É verdade. O Mises lembrava que as ideias têm poder. Sim. São as ideias que moldam a realidade, que inspiram mudanças e constroem o futuro. Ele nos convidava a lutar pela liberdade, a espalhar as ideias do liberalismo clássico e a inspirar as próximas gerações a construir um mundo mais próspero e livre. É como plantar uma semente. Ela pode levar tempo para crescer, mas com cuidado e persistência, ela pode gerar frutos incríveis. Uma bela mensagem. O Mises nos deixou uma mensagem de esperança. Ele acreditava que a liberdade, mesmo constantemente ameaçada, sempre encontrará defensores dispostos a lutar por ela. E essa luta, no final das contas, se dá no campo das ideias. É isso aí. E assim terminamos a nossa viagem pelas 6 lições de Ludwig von Mises. Esperamos que esse mergulho tenha te inspirado a questionar, a refletir, a se engajar na construção de um futuro mais livre e próspero. É isso aí. Lembrem-se, o futuro não está escrito na pedra. Cabe a cada um de nós lutar pelas ideias em que acreditamos, defender a liberdade e construir a sociedade que queremos para nós e para as futuras gerações. E é aqui que nos despedimos, pessoal. Obrigado por embarcarem com a gente nesse mergulho profundo. Até a próxima. Até a próxima.